Benefício do amigo silêncio. Sabe quem é que tem uma que eu gosto, vou compartilhar com vocês aqui? O Karnal, Karnal, esqueci o primeiro nome dele. Aquele que é careca. Pronto, olha, não tô falando mal não, tá? Mas é que eu lembro dele como se fosse o careca. Leandro Carnal? Acho que é Leandro Carnal. Ele tem uma tática, uma técnica muito boa para isso, para esses momentos. Fala o seguinte: finge de louco e se faz de vaca. Finge de louco e se faz de vaca. Eu vou explicar como é que é. Finge de louco é assim, em algum momento não troca. E fingir de vaca é faz o seguinte: imita uma vaca que ela faz assim, ó. Vai conjugando o verbo, vai aprendendo um pouco o linguajar da vaca, fingindo que é vaca. Não na ironia, tá, pessoal? Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando do Karnal falando isso. Tem um vídeo, procura aí que vocês vão achar. Mas é interessante a gente perceber como a nossa atitude pode mudar bastante para melhor ou para pior as nossas relações com o próximo, tá bom? Vamos aprender a silenciar? Vamos aprender a silenciar. Próximo ponto? Vamos lá. Próximo ponto. Agora a gente vai falar sobre pedir... Não. Próximo ponto não. Acabei de lembrar de uma outra história. É bom que a gente vai lembrando de história, né? Vou contar uma outra história do Chico agora. Acabou de ver a memória. Sobre silêncio. Uma outra esfera. Mas como o silêncio... Chico Xavier tem muitos aprendizados, né? Muito que aprender com Chico. Vamos lá. A história é a seguinte. Chico Xavier alguma vez foi num jantar, ou esteve num jantar com um grupo de amigos. Aquela coisa bem informal, onde as pessoas se reuniam e começavam a contar, a conversar sobre as questões da vida. As notícias do momento, o que está na moda. O papo café, né? Eu gosto de brincar, eu chamei de papo café. E daí as pessoas estavam comentando sobre uma novela na altura. Uma novela muito polêmica, aquelas novelas da Globo, lá de 1900 e Pedrinha, que tinham assuntos muito polêmicos, que eu não sei qual foi o assunto agora. Mas as pessoas começavam a emitir a sua opinião nesse grupo de amigos, um grupo fechado, onde uns concordavam, outros discordavam, e assim estava todo mundo ali inflamado, conversando, e perguntaram para o Chico: e você, Chico, o que você pensa? E o Chico falou assim: eu não penso nada. Mas como assim, Chico? Você não está sabendo, está passando a novela? Ele: não, eu nem vejo a novela. E todo mundo continuou conversando. Só que teve um elemento que pensou, olha interessante agora o Chico, né? Que pensou assim: poxa, o Chico Xavier está muito alienado, né? Está vivendo talvez aí muito no mundo dos espíritos, pouco na Terra, está mais para lá do que para cá, não está sabendo o que está acontecendo, e etc, etc. Tá bom, ele pensou isso. E daí continuou a reunião, o jantar, e no final as pessoas foram se despedindo. E no momento que o Chico estava se despedindo das pessoas, esse amigo, ou essa pessoa, foi num abraço ao Chico, e o Chico abraçou ele ao pé do ouvido, falou para ele: meu irmão, eu não sou alienado, eu só não quero expor a minha opinião e me envolver, e emitindo a minha opinião eu vou trazer mais prejuízo do que auxiliar nesse momento. E é por isso que eu prefiro ficar calado. E a história acaba aqui. Claro que a gente está falando de Chico Xavier com o seu poder mediúnico extraordinário. E sem dúvida alguma, captando ideias, pensamentos, fazendo uma leitura, sem dúvida alguma conseguiu captar aquilo e respondeu. E essa resposta dele, o que vale? Não pela questão mediúnica, mas o que vale mais é a gente perceber de como, às vezes, optar pelo silêncio é a melhor escolha. Porque se não for para ajudar, for para inflamar ainda mais, se é para tacar gasolina e lenha naquele fogo que já está pegando, será que vale a pena? Hoje em dia que a gente vive no mundo dos comentários de internet, que todo mundo tem que opinar e comentar, e o fogo pega, e quando não pega parece que tem alguém para botar fogo. Fica aí a reflexão. Vamos lá? Próximo ponto que eu separei
do livro, senão a gente está falando aqui, não vai dar nem tempo hoje, hein? Vamos lá, próximo ponto. Agora a gente vai para o petição e resposta. Petição e resposta basicamente é o pedir e obtereis. Petição é pedir e resposta é obtereis. Como é que é esse relacionamento do pedir e obtereis com o alto? Como é que funciona isso? Vamos lá? Emmanuel nos diz: entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclina-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que te desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente, a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo, com a desculpa da sede, unicamente lhe turva o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Pedir e obtereis, pessoal. Pergunta aqui: o que você pede? Já prestou atenção? No momento da oração, a gente pede mais que agradece. Seria melhor que a gente agradecesse. Mas vamos lá, vamos falar sobre pedido. O que você pede? Você já prestou atenção no que você pede? E aquilo que você pediu e não foi atendido, por que será? Será que Deus esqueceu de você? Ou será que tem uma razão mais a fundo